pessoal, para encerrar o nosso conteúdo do segundo ano, vamos falar sobre as teorias sobre a luz. Então vamos falar de uma física um pouco mais moderna, de como hoje a gente pensa no comportamento da luz, tá? Para isso eu tenho que falar como a coisa era pensada anteriormente. Primeiro existia uma teoria corpuscular da luz, ou seja, a luz ela se comportaria como partículas e essas partículas, então, ao se chocarem com a matéria, elas eram refletidas. Então, inicialmente, a luz era vista como uma partícula, né? Ou várias partículas que, ao se chocarem com a matéria, podiam ser refletidas. Então, essa teoria corpuscular, ela vai explicar, por exemplo, os fenômenos de reflexão e refração da luz. A ideia corpuscular da luz, então, essa ideia de partícula, foi estudada pelo Newton no século XVII. Ele desenvolveu algumas teorias, ele estudou bastante sobre a propagação da luz, sobre a formação de cores, por exemplo. Ele chegou à conclusão, através de experimentos, que a luz branca era a composição de várias cores, né? Que a mudança de velocidade dependia também da mudança de meio de propagação da onda. Isso tudo ligado à teoria corpuscular, né? A luz como uma partícula. Mas ainda no século XVII surgiu a teoria ondulatória para a luz. Então a luz ela se comportaria como uma onda, transportando a energia sem transportar matéria. Então ela teria um comportamento ondulatório. Essa teoria foi proposta no século XVII pelo Christian Huygens, um cientista holandês. Ela ajudava a explicar fenômenos como a interferência e a difração. Então, vejam só, as duas teorias eram completamente diferentes. Uma sugeria que a luz ela seria uma partícula, né? Teria um comportamento corpuscular, e outra que a onda não seria, então, uma partícula, ela seria uma onda e teria um comportamento ondulatório, sem transportar matéria. As duas teorias, elas eram bem diferentes, mas uma não anulava a outra. Existiam situações em que a teoria corpuscular explicava muito bem aquele fenômeno e outras situações onde a teoria ondulatória dava conta. Então hoje a gente tem a ideia de que a luz ela não é nem partícula nem onda. Na verdade, ela tem um comportamento dual. Ou seja, tanto a teoria ondulatória como a corpuscular vai explicar o comportamento da luz. Então a onda ela tem uma dualidade onda-partícula. Então, tanto comportamento de partícula como o de onda vai explicar, né, como a luz ela funciona. E isso foi percebido graças ao Einstein em 1905, através do efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico? Esse efeito já era conhecido, não foi o Einstein que observou, de que a luz, quando ela incide sobre alguns metais, então quando eu tenho um raio de luz incidindo em algum metal, ele vai retirar elétrons desse metal. É o que a gente chama de efeito fotoelétrico. E o Einstein, em 1905, ele propôs que esse efeito, então, que dava conta de uma teoria corpuscular, já que se a luz ela colidia, né, ao incidir sobre o metal, ela arrancava partículas, ela arrancava elétrons, ela deveria ter um comportamento de partícula. O Einstein, então, ele propõe que sim, que isso é verdade, que deve ter esse comportamento de partícula e que essas partículas deveriam se chamar de fótons e que esses fótons, eles teriam, então, pacotes de onda. Então, a energia dessas partículas, ela viria em pacotes, né, em caixinhas, em valores discretos de onda, que ele chamou de quanta de energia ou de bandas de energia. E essas partículas, né, esses fótons de luz, eles teriam energia, então eles teriam quantidade de movimento, mas eles não teriam massa. E isso aqui foi o que ajudou a chegar a essa ideia de que, na verdade, a luz ela teria esse comportamento
comportamento dual. Ela teria tanto esse comportamento de partícula, né, que foi o Einstein aí que definiu como fóton, foi o estudo do efeito fotoelétrico que deu ao Einstein, então, o Nobel de Física. Então, o Einstein ele ficou muito conhecido pela teoria da relatividade, que fala sobre dilatação do tempo, limite para uma velocidade da luz, contração de espaço, mas ele não ganhou o Nobel pela teoria da relatividade, e sim pelos seus estudos sobre o efeito fotoelétrico. Então, para o Einstein, esse comportamento particular, né, de partícula, seria através de fóton, né, partículas de luz, que tem uma energia discreta, uma energia com valores discretos chamados de quantas de energia. Portanto, essa energia poderia ser calculada dependendo do número de partículas, né, número de fótons, de uma constante chamada de constante de Planck, uma constante da natureza, e a frequência dessa luz. Essa seria então a equação de energia. Como eles não possuem massa, né, a gente poderia calcular essa quantidade de movimento a partir do comprimento de onda dessa luz e dessa constante de Planck. Isso aqui é o nascimento da física quântica. Então, isso aqui vai originar o que hoje a gente conhece como um ramo da física chamado de física quântica. Então, a luz ela vai ter esse comportamento dual, onda-partícula. Alguns fenômenos são explicados por esse comportamento ondulatório, outros pelo comportamento de partícula, corpuscular. E com isso, então, a gente encerra o conteúdo do segundo ano.